Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés quando Rita, a amiga inseparável de seu irmão Pedro, inclinou-se para frente no topo da Serra da Estrela e sussurrou as palavras que mudariam tudo. Eu te amo, Sofia, não como amiga, mas como algo mais profundo. O ar frio da montanha pareceu congelar o tempo, e Sofia, com o coração acelerado, recuou um passo, sentindo o peso daquelas palavras como uma avalanche iminente que ameaçava soterrar sua vida perfeitamente organizada. Naquele instante, o mundo que ela conhecia, família conservadora, expectativas sociais em Lisboa e sua própria identidade reprimida, começou a rachar irremediavelmente. A viagem havia começado inocentemente, ou pelo menos era o que Sofia pensava. Pedro, seu irmão mais velho, insistira para que ela acompanhasse Rita em uma escapada de fim de semana para as montanhas, alegando que seria bom para ela sair da rotina estressante da universidade. Sofia, aos 25 anos, estava no último ano de Psicologia na Universidade de Lisboa, mergulhada em livros sobre mente humana, mas ironicamente incapaz de decifrar seus próprios conflitos internos. Rita, com 28 anos, era a típica aventureira, trabalhava como guia turística em Sintra, com um corpo moldado por trilhas e escaladas e um jeito de falar que misturava humor sarcástico com uma profundidade inesperada. Elas se conheciam há anos, desde que Rita se tornara amiga de Pedro na Faculdade de Engenharia. Sofia sempre admirara Rita de longe, sua liberdade, sua confiança, mas nunca questionara o porquê de seu coração bater mais forte perto dela. O carro subia serpenteando as estradas íngremes da serra, com o rádio tocando fado melancólico que ecoava os vales nevados. Rita dirigia com uma mão no volante, a outra gesticulando enquanto contava histórias de turistas perdidos. Você precisa ver isso, Sofia. Lá em cima, o mundo parece pequeno e os problemas, puf, desaparecem. Sofia ria, mas por dentro sentia uma ansiedade crescente. Ultimamente, seus sonhos eram povoados por imagens vagas de afeto feminino, algo que ela atribuía ao stress ou à influência de leituras acadêmicas sobre identidade de género. Sua família, católica devota, nunca tocara no assunto. Para eles, o amor era entre homem e mulher, ponto final. Sua mãe, Dona Isabel, uma professora aposentada, sempre enfatizava: casamento, filhos, estabilidade, é isso que traz felicidade verdadeira. Sofia assentia, mas no fundo questionava se aquela fórmula se aplicava a ela. Chegando ao pico, o vento levava como um presságio. Elas pararam em um mirante isolado, com vista para os vales cobertos de pinheiros. Rita tirou uma garrafa térmica de chá quente da mochila e ofereceu a Sofia. Aqui, para aquecer a alma. Seus dedos se tocaram brevemente, e Sofia sentiu um arrepio que não era do frio. Elas conversaram sobre tudo e nada, o trabalho de Rita, os exames de Sofia, as piadas de Pedro. Mas então, o tom mudou. Rita ficou séria, seus olhos castanhos fixos nos de Sofia. Sabe, eu sempre te vi como mais que a irmã do meu melhor amigo. Você é especial, Sofia. Inteligente, sensível. E linda. Sofia corou, atribuindo ao elogio casual, mas Rita prosseguiu. Eu lutei contra isso por anos, por causa da família, da sociedade. Mas não aguento mais fingir. E aí veio a confissão, crua e inescapável. Sofia ficou em silêncio por minutos que pareceram horas. Seu mente girava, era isso que explicava as noites insones, o desconforto em namoros passados com rapazes que nunca duravam? Mas e Pedro? E sua mãe, que sonhava com netos? Rita, isso. Isso não pode ser. Somos amigas. Minha família. Rita interrompeu, eu sei dos riscos. Mas e se for real? E se ignorarmos isso e vivermos uma mentira? Elas desceram a montanha em silêncio tenso, o ar carregado de possibilidades e medos. De volta a Lisboa, Sofia evitou Rita por dias, mergulhando em estudos para abafar tumulto interno. Mas as mensagens de Rita chegavam, pense nisso. Não fuja de si mesma. Cada palavra era uma faca no coração de Sofia, forçando-a a confrontar o que sempre soubera, mas negava. Pedro notou a mudança. Durante o jantar familiar, ele perguntou, o que rolou na viagem? Você parece distante. Sofia murmurou algo sobre cansaço, mas sua mãe franziu a testa.
Filha, você precisa se cuidar. Talvez arrumar um namorado decente para te animar. As palavras ecoaram como uma sentença. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Sofia chorou, dividida entre o desejo de explorar aquele sentimento e o terror de decepcionar todos. Ela respondeu a Rita: precisamos conversar. Marcado o encontro em um café discreto em Alfama, Sofia chegou tremendo. Rita estava lá, com um buquê de flores silvestres da montanha. Eu não espero nada além da verdade, disse Rita. Sofia hesitou, mas então, impulsionada por uma coragem repentina, admitiu: eu sinto mesmo. Mas como fazemos isso sem destruir tudo? Elas se abraçaram, selando um pacto secreto que iniciaria uma jornada de amor e dor. Os primeiros meses foram um misto de euforia e paranoia. Elas se encontravam às escondidas, passeios por praias desertas em Cascais, noites em apartamentos alugados. Rita, mais experiente, guiava Sofia através das nuances do amor proibido. Em Portugal, as coisas estão mudando, mas devagar. Minha família me deserdou quando contei, anos atrás. Sofia ouvia horrorizada, imaginando a reação de sua própria casa. Seu pai, um advogado conservador, votava em partidos tradicionais, sua mãe frequentava missas diárias. Pedro, liberal em aparência, mas protetor, seria o pior. Rita é como uma irmã para mim. Não bagunce isso. Sofia lutava internamente. Era egoísmo perseguir a felicidade às custas da família? Ou era covardia negar seu eu verdadeiro? Cada beijo com Rita era uma vitória, mas seguido de culpa avassaladora. Uma noite, após um jantar romântico, Sofia confidenciou: eu me sinto viva com você, mas e se formos descobertas? Rita respondeu: então enfrentamos juntas. O amor vale o risco. Mas o risco se materializou mais cedo que esperado. Pedro encontrou uma mensagem no celular de Sofia, esquecido na mesa. O que é isso com Rita? Vocês estão juntas? O confronto foi explosivo. Pedro gritou: ela é minha amiga. Como você pôde? Sofia defendeu: não planejei. Aconteceu. Mas Pedro, sentindo-se traído, exigiu: escolha, ela ou a família. Sofia saiu correndo, lágrimas nos olhos, sabendo que aquela escolha dilaceraria. A traição de Pedro veio como um soco no estômago. Ele, que sempre fora o irmão protetor, o confidente de infância, agora se tornava o arauto da destruição. Após descobrir as mensagens, ele não parou por aí, confrontou Rita diretamente em seu apartamento em Sintra. Você manipulou minha irmã. Ela é confusa, vulnerável. Saia da vida dela. Rita, ferida mas firme, rebateu: isso não é manipulação, Pedro. É amor real, Sofia merece ser feliz. Mas Pedro, cego pela raiva e pelo que via como uma violação de confiança, ameaçou: se não terminar, conte para os pais. Sofia, ao saber, sentiu o mundo desabar. Como poderia escolher entre o irmão que a criara como pai ausente e a mulher que despertara sua alma? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Sofia se isolou em sua rotina universitária, atendendo pacientes em estágios de psicologia onde ironicamente aconselhava sobre a autoaceitação. Aceite quem você é, dizia uma cliente com depressão, enquanto por dentro se autoflagelava por sua fraqueza. Rita ligava incessantemente: não deixe ele nos parar. Lutamos por isso. Mas a pressão familiar crescia. Dona Isabel notou a tensão: o que há entre você e Pedro? Ele está estranho. Sofia mentia, mas as mentiras pesavam como chumbo. Em uma sessão de terapia simulada na faculdade, Sofia desabafou anonimamente: e se amar alguém do mesmo sexo destruir sua família? Vale a pena? O professor respondeu: a verdadeira destruição é viver inautêntico. Aquelas palavras ecoaram, mas o medo prevalecia. Decidida a confrontar Pedro, Sofia o encontrou em um bar no bairro Alto. A noite lisboeta pulsava com música e risos, contrastando com sua angústia. Porquê, Pedro? Rita é sua amiga. Ele bebeu um gole de cerveja, olhos avermelhados, justamente por isso.
Eu a apresentei como família. Agora vocês me traem. E nossa mãe? Ela não aguentaria. Sofia argumentou: traição? Isso é amor, não um jogo. Mas Pedro revelou sua própria dor: eu perdi amigos por ser liberal demais. Imagino o escândalo na nossa família católica. A conversa terminou em impasse, com Pedro saindo furioso. Sofia voltou para casa, questionando se sua escolha era egoísta. Rita, sentindo o abismo crescer, propôs uma fuga temporária. Vamos para o Alentejo, longe de tudo. Lá pensaremos. Elas partiram para Évora, onde as planícies douradas ofereciam um respiro. Caminhando pelas ruínas romanas, Rita compartilhou sua história. Aos 20, contei para meus pais. Meu pai me bateu, minha mãe chorou. Fugi para Lisboa, reconstruí tudo sozinha. Sofia admirou sua força, mas temeu o mesmo destino. E se eu não for forte o bastante? Rita a beijou. Você e as juntas, somos invencíveis. Naquela noite, em um hotel rústico, elas planejaram o futuro, casar em segredo, talvez emigrar para o Porto. Mas o idílio durou pouco. Pedro, rastreando o celular de Sofia, apareceu em Évora. Volte para casa ou conte tudo. A cena foi caótica. Rita defendeu Sofia, Pedro acusou-a de corrupção. Sofia, no meio, gritou: pare. Eu escolho Rita. Pedro partiu magoado, deixando um vazio. De volta a Lisboa, a bomba explodiu. Pedro cumpriu a ameaça, contou aos pais durante o almoço dominical. Dona Isabel desmaiou, o pai, Sr. Manuel, esmurrou a mesa. Isso é abominação. Saia dessa casa. Sofia, atonita, defendeu. É quem eu sou, pai. Amo Rita. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Isabel chorou. O que fizemos de errado? A igreja nos ensina. Sofia saiu, bagagens na mão, para o apartamento de Rita. Lá, entre lágrimas, Rita a consolou. Perdemos uma família, mas ganhamos a nossa. Mas o preço era alto. Sofia perdeu o apoio financeiro, forçada a trabalhar em cafés enquanto terminava a faculdade. A sociedade murmurava, vizinhos cochichavam, amigos se afastavam. Internamente, Sofia debatia: era certo impor sua felicidade sobre a dor alheia? Ou a família era tóxica por não aceitar? Rita, vendo sua luta, sugeriu terapia conjunta. Em sessões em uma clínica discreta, elas exploraram traumas. Rita, o abandono, Sofia, a repressão. Amor não é pecado, disse a terapeuta. Mas o mundo exterior pressionava. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, elas marcharam de mãos dadas, sentindo empoderamento, mas também olhares hostis. Um colega de Pedro as viu e espalhou boatos no círculo familiar. Isabel ligou: volte, filha. Podemos curar isso. Sofia recusou, mas a dúvida corroía. Uma reviravolta veio quando Pedro, após semanas de silêncio, apareceu na porta de Rita. Eu errei. Vi o quanto vocês se amam. Mas e nossa mãe? Ela está doente de tristeza. Sofia, dividida, propôs uma reunião familiar. No restaurante favorito em Belém, a tensão era palpável. Manuel rosnou: isso acaba aqui. Mas Sofia falou: aceitem ou percam para sempre. Isabel, lágrimas nos olhos, admitiu: eu te amo, filha. Mas preciso de tempo. Pedro mediou: deem uma chance. A noite terminou sem resolução, mas com uma fresta de esperança. Sofia e Rita voltaram para casa, exaustas, sabendo que a batalha mal começara. A aparente trégua familiar durou pouco, revelando camadas mais profundas de traição e manipulação. Isabel, sob pretexto de reconciliação, convidou Sofia para um chá em casa, sozinhas. Filha, eu entendo sua confusão. Mas Rita... ela te influenciou. Sofia defendeu: não é confusão, mãe. É amor.
Mas Isabel revelou um plano: contratar um terapeuta de conversão, um padre amigo que prometia corrigir orientações. É para o seu bem e da família. Sofia, horrorizada, saiu correndo, sentindo-se traída pela própria mãe. Como poderia a mulher que a criara priorizar dogmas sobre felicidade? Rita, ao saber, explodiu: eles não vão nos separar. Lutamos. Mas o incidente abalou Sofia profundamente. Ela começou a questionar: e se sua mãe tivesse razão? E se isso fosse uma fase, impulsionada pela rebeldia? Noites insones seguiam, com Sofia analisando memórias, atrás passadas por meninas na escola, ignoradas como amizade. Em uma aula de ética na universidade, o debate sobre moralidade sexual a atingiu: o que é certo quando fere outros? Ela escreveu um diário: amo Rita, mas o preço é a alma da minha família? Pedro, tentando redimir-se, marcou um encontro com Rita. Eu aceito vocês, mas ajudo a convencer os pais. Rita, cética, concordou. No Parque Eduardo VII, eles conversaram. Pedro admitiu: eu invejava a conexão de vocês. Me sentia excluído. Rita perdoou, mas alertou: não interfira mais. Porém, a paz foi ilusória. Manuel, furioso com a fraqueza de Pedro, cortou laços com o filho também. Se apoia isso, não é meu sangue. Pedro, abalado, procurou Sofia: agora sou eu o exilado. Valeu a pena? Sofia, culpada, respondeu: sim, por autenticidade. Mas internamente, duvidava. A pressão social intensificou. No trabalho de Rita, turistas conservadores reclamaram ao verem fotos dela com Sofia em redes sociais. O chefe admitiu: não queremos controvérsias. Rita, desempregada, afundou em depressão. Por minha causa, perdemos tudo. Sofia apoiou, arrumando um emprego extra, mas o stress crescia. Elas brigavam: Sofia acusava Rita de impulsividade, Rita via Sofia como hesitante. Decida-se. Ou estamos juntas ou não. Uma briga culminou em Rita saindo por dias, deixando Sofia sozinha com seus demonios. Buscando clareza, Sofia viajou sozinha para o Douro, vinhedos que simbolizavam raízes portuguesas. Lá, refletiu sobre identidade. Em uma sociedade pós-ditadura, o progresso era lento para a LGBT. Ela leu sobre casais que superaram, mas também sobre suicídios por rejeição. Qual o meu caminho? Ao voltar, encontrou Rita arrependida. Desculpe. Medo me dominou. Elas se reconciliaram, mas o dano estava feito. Isabel, sabendo da crise, tentou novamente, enviou cartas implorando volta. Deus perdoa, filha. Sofia rasgou-as, mas o conflito moral a consumia. Era certo rejeitar família por amor? O amor verdadeiro incluía sacrifício? Uma oportunidade surgiu. Sofia foi convidada para uma conferência de psicologia em Coimbra sobre saúde mental LGBT. Rita a acompanhou. Lá, palestras sobre resiliência inspiraram. Uma palestrante compartilhou: famílias evoluem, mas você vem primeiro. Sofia apresentou um paper sobre conflitos internos, baseado em sua vida. Aplausos a empoderaram. Mas ao voltar, uma surpresa: Pedro organizara uma intervenção familiar. Manuel, relutante, admitiu: eu temo julgamento social. Sofia rebateu: e eu temo viver mentindo. Isabel propôs compromisso: aceitamos devagar, sem escândalos. Rita, do lado, assentiu. Parecia um avanço, mas Sofia sentia armadilha. A tensão culminou em uma festa familiar. Parentes conservadores murmuravam sobre modas modernas. Uma tia confrontou: isso envergonha a família. Rita defendeu, mas Manuel explodiu: basta. Escolha, Sofia. Pressionada, Sofia declarou: escolho Rita. Adeus. Saiu com Rita, mas Pedro seguiu: não vá. Eu luto por vocês. Dividida, Sofia hesitou. Naquela noite, sozinha com Rita, chorou: perdi todos.
Rita consolou, ganhamos liberdade. Mas o preço, isolamento, dívidas, dúvida constante. Sofia questionava se a escolha era ética ou egoísta. O isolamento pós-confronto foi sufocante, como um nevoeiro denso sobre o Tejo. Sofia e Rita mudaram para um pequeno apartamento no Porto, buscando anonimato. A cidade, com suas pontes simbólicas, representava conexões quebradas. Sofia terminou a faculdade online, trabalhando em uma ONG para direitos LGBT, onde via histórias semelhantes, rejeições, mas também vitórias. Você é corajosa, diziam colegas. Mas por dentro, Sofia se sentia frágil. Cartas de Isabel chegavam, saudades, filha. Reze por nós. Cada uma era uma punhalada. Rita, agora guia freelance, encorajava, construímos nossa família. Mas brigas reapareciam, Rita queria visibilidade, Sofia temia mais perdas. Uma traição inesperada veio de dentro. Rita, estressada, reconectou com uma ex-namorada online. Sofia descobriu mensagens ambíguas, saudades dos velhos tempos. Confrontada, Rita admitiu, foi só conversa. Estou assustada com tudo. Sofia, ferida, questionou, e se eu não bastar? A confiança rachou, e quando as acusações familiares? Elas fizeram terapia novamente, explorando inseguranças. Rita, medo de abandono, Sofia, trauma de rejeição. Amor exige trabalho, disse a terapeuta. Elas se esforçaram, mas o dano persistia. Pedro, o único elo familiar, visitou secretamente. Mãe está deprimida, pai te deserdou no testamento. Sofia chorou, por que tanto ódio? Pedro revelou, é medo. Nossa avó foi ostracizada por divórcio. Entendendo raízes, Sofia escreveu uma carta a Isabel, amo vocês, mas amo a mim também. Resposta veio, venha sozinha. Conversamos. Rita vetou, é armadilha. Mas Sofia foi, ansiando reconciliação. Em Lisboa, Isabel abraçou, perdoo, mas termino com ela. Sofia recusou, aceite-nos ou nada. Saiu magoada, mas empoderada. No Porto, a vida melhorava devagar. Elas adotaram um cão, simbolizando compromisso. Sofia publicou artigos sobre psicologia LGBT, ganhando reconhecimento. Mas sociedade golpeava, em uma marcha, foram hostilizadas por extremistas. Voltem para o armário. Rita reagiu, mas Sofia congelou, revivendo traumas. Vale a luta? Perguntou. Rita, sim, por futuras gerações. Mas internamente, Sofia debatia moral, impor aceitação ou aceitar rejeição? Uma reviravolta, Pedro anunciou noivado com uma mulher liberal, convidando-as, mostrem que família inclui todos. Animadas, foram. Mas Manuel boicotou e Isabel hesitou. Na festa, tensões, parentes ignoravam Rita. Uma prima sussurrou, e isso passa. Sofia defendeu publicamente, meu amor é válido. Aplausos de alguns, silêncio de outros. Pedro aplaudiu, orgulho de você. Mas ao voltar, Rita confessou, quase desisti hoje. Sofia, eu também. A vulnerabilidade as uniu, mas o cansaço crescia. Manuel sofreu um infarto, forçando reunião hospitalar. Lá, ele murmurou, desculpe, filha. Medo me cegou. Sofia perdoou, mas questionou a sinceridade. Isabel implorou, fiquem juntas, mas discretas. Rita recusou, não vivemos sombras. Sofia mediou, aceitem-nos como somos. Saída do hospital, Manuel assentiu fracamente. Parecia vitória, mas Sofia sentia peso, saúde paterna por sua teimosia. A alta traga veio quando Rita recebeu oferta de emprego em Espanha. Melhor vida, menos preconceito. Sofia hesitou, e família? Rita, eles nos machucam. Decisão pendia, ficar e lutar ou fugir? Sofia escolheu ficar, mudo de dentro.
Rita concordou, mas tensão permaneceu. A decisão de ficar no Porto selou um capítulo de sacrifícios, mas abriu feridas novas. Sofia, agora terapeuta formada, atendia clientes LGBT espelhando suas lutas. Você salvou minha vida, disse uma jovem. Mas em casa, Rita distanciava, viagens de trabalho aumentavam, segredos pairavam. Sofia suspeitava infidelidade, confirmada por uma mensagem: "Te vejo em Madrid." Confrontada, Rita admitiu: "Foi um erro." Pressão demais. Sofia, devastada, gritou: "Traição após tudo?" Rita chorou: "Perdi a mim nessa luta." Elas separaram temporariamente, Sofia voltando a Lisboa para refletir. Hospedada com Pedro, agora casado, Sofia desabafou: "Valeu o amor se acaba assim?" Pedro: "Amor muda, mas você cresceu." Isabel, amolecida pelo tempo, visitou: "Errei. Vejo sua felicidade." Manuel, recuperado, admitiu: "Aceito Rita, se ela voltar." Sofia riu amargamente: "Tarde demais." Mas a família unida a curou parcialmente. Ela escreveu para Rita: "Perdoo, mas precisamos espaço." Rita respondeu: "Entendo. Sempre te amarei." Meses passaram. Sofia reconstruiu amigos novos, carreira florescendo. Em uma conferência em Faro, encontrou Rita por acaso. Olhares trocados, conversa, saudades. Rita: "Aprendi com erros." Sofia: "Eu também." Elas reataram devagar, com limites, terapia, honestidade. Família, agora aceitante, recebeu-as. Isabel cozinhou para Rita: "Bem-vinda." Manuel brincou: "Demorei, hein?" Pedro sorriu: "Finalmente." Mas cicatrizes permaneciam, confiança frágil, memórias dolorosas. A sociedade evoluía, leis pró-LGBT avançavam em Portugal. Sofia advogava, sentindo propósito. Mas internamente, questionava: foram as escolhas certas? Traições valeram um crescimento? Em uma noite estrelada na Serra da Estrela, onde tudo começou, Sofia e Rita subiram novamente. "Aqui mudamos tudo", disse Rita. Sofia: "Pagamos caro." Elas se abraçaram, sabendo que amor exigia vigilância eterna. No fim, Sofia refletiu sobre o caminho: conflitos internos resolvidos, mas a que custo? Família reconquistada, mas marcada. Sociedade pressionante, mas mudando. Rita e ela, mais fortes, mas calejadas. A jornada provou que amor não é conto de fadas, mas batalha moral. Foi certo priorizar o eu sobre o coletivo, ou o equilíbrio era ilusório?